o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia, a sua presença. E nós estamos juntos, unidos no nome do Senhor. Quando dois ou mais estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Então, nesse momento, nós estamos na presença do Deus de amor, do Senhor Jesus, que nos alcança, que nos abençoa e que quer falar conosco. Ele é a palavra eterna do Pai. Ele é o Verbo encarnado. Vamos pedir o Espírito Santo juntos para que Ele venha nos iluminar e nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, o seu caderno, para nós anotarmos o texto que nós iremos estudar e depois a mensagem que nós colheremos daquilo que nós meditaremos no texto de hoje. Então, Êxodo, anota aí, capítulo 10, versículos de 21 a 28. Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 28. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e faça-se tal escuridão sobre a terra do Egito que se possa palpá-la. Moisés estendeu a mão para o céu e fez-se densa escuridão em todo o Egito durante 3 dias. Um não podia ver o outro e durante 3 dias ninguém se moveu do lugar onde estava. Mas onde moravam os israelitas havia luz. O faraó mandou chamar Moisés e disse: ide prestar culto ao Senhor. Também as crianças podem ir convosco, contanto que fiquem aqui as ovelhas e os bois. Moisés respondeu: mesmo que nos desses as vítimas dos sacrifícios e os holocaustos para oferecer ao Senhor nosso Deus, ainda assim o nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, porque precisamos deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Pois enquanto não chegarmos lá, nós nem sequer sabemos o que devemos oferecer ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e este negou-se a deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: afasta-te de mim e cuida-te de não tornar a ver a minha face, pois no dia em que vires minha face, morrerás. Moisés respondeu: falaste bem, nunca mais verei a tua face. Veja bem, estamos aí na 9ª praga, no 9º sinal lá no Egito, a escuridão, as trevas. Isso demonstra muita coisa para nós. A primeira é que a idolatria, o culto, a soberba, o orgulho, a vaidade do Egito colocava toda aquela nação em estado de trevas. É um sinal da realidade espiritual que se vivia ali naquele país, naquela nação. Aquela nação que por 400 anos acolheu o povo de Israel e o escravizou. As trevas da falsa religião, da falsa doutrina. Mas essas trevas também podem dizer muito a nós em relação ao pecado. O pecado nos coloca em estado de trevas. Nos traz a incapacidade de enxergar. Só os puros de coração verão a Deus, vai dizer Jesus no Sermão da Montanha. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, vai dizer: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, os olhos da carne. Então, os puros de coração verão a Deus. É a santidade, é a busca pela santidade, é o rompimento com qualquer realidade de pecado que nos dá a graça de vivermos na luz. Se você está em estado de pecado, se você pode se confessar e não tem buscado a confissão, hoje o Senhor está nos chamando a que nós voltemos para a luz. Veja só, onde estavam os israelitas, existia a luz, porque eles adoravam o Deus verdadeiro, eles amavam o Deus verdadeiro, e Deus estava com eles, e Deus os guardava, e Deus os protegia, e eles caminhavam na luz.
Talvez ali, com tantas situações que eles estavam no coração, tantos sofrimentos, tanta dor, que chamou a atenção de Deus, poderia existir alguma situação muito difícil, mas a luz estava com eles. Deus é luz, vai dizer Jesus, né? São João, lá no seu evangelho. Deus é luz e nele não há trevas. Então nós precisamos escolher Deus. E escolhendo Deus, nós precisamos escolher aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Nós precisamos escolher viver na integridade, sermos homens e mulheres íntegros, não termos parte com qualquer realidade de mentira, não aceitarmos aquilo que é do mundo, porque o mundo está nas trevas, porque ele jaz no maligno, e o maligno é treva por excelência. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nesse estudo bíblico, nós estamos sendo chamados a sair das trevas. A sair das trevas e ir para a luz de Deus. A obstinação do coração do faraó de não deixar com que o povo saísse para adorar a Deus, não é? Eles não podiam, as trevas foram tão intensas que eles não podiam ver um ao outro durante 3 dias, ninguém se moveu do lugar onde estava. A treva trouxe paralisia, incapacidade. Quando nós experimentamos o Espírito Santo, nós, os padres da igreja, especialmente os padres do Oriente, vão dizer que nós recebemos de Deus uma graça, uma luz específica, que nos traz uma capacidade intelectual, intelectiva, de inspiração, de entender as coisas como nós não entendemos na nossa razão natural. Mas a razão iluminada pela graça, pelo Espírito Santo, nos capacita a enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos. E quando nós somos movidos pelo Espírito, nós conseguimos enxergar que o mundo está sobre as trevas. Nós conseguimos enxergar que o pecado nos coloca em trevas, os vícios, e nós precisamos dar o nosso assentimento e não sermos obstinados como o faraó. Ele não queria deixar que os rebanhos fossem com Moisés, o povo, para prestar culto a Deus. Exatamente porque a religião falsa religião, né? Aquilo que era idolatria no Egito, fazia com que eles tivessem os animais como Deus. Muitos animais eram cultuados como Deus, mas só há um Deus verdadeiro, aquele que ilumina o seu povo, aquele que não deixa faltar a luz para o seu povo, aquele que ilumina cada passo que nós damos. E a palavra de Deus, ela é luz para os nossos passos, ela ilumina o nosso caminho, ela ilumina a nossa vida. E eu e você precisamos deixar esse caminho, essa luz, brilhar, iluminar a nossa vida, iluminar a nossa casa, iluminar a nossa família, iluminar as nossas decisões. Essa luz que é o próprio Cristo e essa luz que vem da palavra, que vai iluminando, que vai clareando aquilo que antes não tinha clareza para nós. Mas é preciso que nós escolhamos andar na luz. É preciso que nós escolhamos viver para Deus. É preciso que nós escolhamos viver essa experiência profunda da misericórdia de Deus que nos alcança e que nos transforma. É o tempo para isso. Contemplar essas trevas no Egito é exatamente contemplar que as falsas doutrinas estão em trevas, o pecado nos deixa em trevas, os vícios nos deixam em trevas, o mundo jaz sobre o maligno e sobre as trevas. E quando nós decidimos por seguir Jesus, por viver uma vida no Espírito, iluminados pelo Espírito Santo, levados a Cristo que é luz, e nos submetemos à palavra que é luz para o nosso caminho, né? Que é lâmpada para os nossos passos, nós caminhamos na luz e não experimentamos as trevas. Mas é preciso que nós escolhamos o Senhor, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que dissipa toda a treva, aquele que faz novas todas as coisas na minha vida e na sua vida. Mas é uma escolha, é uma decisão. Ele não vai nos obrigar. Ele espera de mim e de você uma decisão, e uma decisão sincera. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? Eu quero andar na luz. E é por isso que estou estudando e meditando na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Para permanecer na luz, não posso fazer do pecado um projeto de vida.
devo romper com o pecado e os vícios. Se o mundo jaz no maligno, ou seja, em trevas, devo renunciar ao mundo para seguir fielmente a Cristo, que é luz do mundo e para o mundo, e que ilumina a minha vida. Esse é o caminho que escolho fazer. Andar na luz, andar com Cristo, obedecer os mandamentos, viver na palavra, deixar com que a palavra ilumine cada passo que eu der, romper com o mundo, romper com o pecado. Esse é o caminho que eu e você devemos fazer. Essa deve ser a minha e a sua decisão. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela sua palavra que ilumina o meu passo, o meu caminho, a minha vida, e me faz experimentar a sua misericórdia e a sua bondade, que me dá sempre uma nova chance de adequar a minha vida à sua palavra, de voltar-me para o Senhor, de deixar-me conduzir pelo Espírito Santo e o Espírito Santo me levar a Ti, que é luz e que transforma cada vez mais a minha vida, que dissipa a treva do pecado, do erro, dos vícios, que dissipa tudo aquilo que poderia ser o contágio do mundo e do pensamento deste mundo. Por isso eu quero, Senhor Deus, apreender a palavra do Senhor, para que toda confusão na minha mente seja dissipada e eu faça uma adesão firme, concreta e decidida ao Senhor e à palavra do Senhor, para que cada dia mais a sua luz brilhe para mim e eu consiga enxergar a verdade, enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, mas também enxergar o perigo que é o mundo, as trevas do mundo, o pecado para a minha vida. Conceda a minha graça e aos meus irmãos de nós vivermos sempre na luz. Muito obrigado, Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, nós temos que entender que em São João tem 3 realidades do mundo. O mundo criado, os homens e o mundo que jaz no maligno. Esse mundo que se opõe a Deus e a sua palavra. Jesus é a luz do mundo, é a luz das pessoas, de nós. Ele quer nos iluminar e nos tirar de toda e qualquer realidade mundana e de mundanismo. Então deixe Jesus iluminar sua vida, siga Jesus, obedeça a palavra e você vai ver, você vai começar a enxergar tudo como Deus quer que você enxergue. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.